דוד השם הוא ילוחסה בנאור דשא יביצני על ממלכות ינעלני נפשי ישובר ינחני במעגלי צדק למען שמו. Bom dia, pessoal. A graça e a paz. Vamos continuar o nosso estudo do livro dos Juízes. Hoje no capítulo 3. Livro dos Juízes, capítulo 3. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos por estarmos aqui nessa manhã na tua casa, diante da tua palavra. Nós pedimos que teu Espírito Santo nos conduza segundo a tua vontade. Nós queremos consagrar tudo a ti, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Juízes, capítulo de número 3. Ok? Vamos ler alguns versículos. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar para pôr elas provar a Israel. A saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã, tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam delas. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus, os sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes, pois, ficaram para por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvido aos mandamentos do Senhor que ele tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, perizeus, heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas filhas aos filhos deles, e serviram aos seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram aos Baalins e Astarote. Ok. Nós passamos no último estudo, vocês lembram, né? Pelo capítulo 2, onde nós vimos Deus admoestando, né, o povo de Israel, por eles não saberem lidar com os inimigos. Quando eles adentravam a terra, Deus pediu que eles expulsassem todos os inimigos, mas eles decidiram lidar com os inimigos do jeito deles. Vocês lembram disso, né? E a gente percebeu também que o povo ele se reconfigurava negativamente a partir da mudança da liderança, na época dos juízes, né? Enquanto o juiz estava ali governando o povo tinha uma característica. Quando o juiz morria, eles voltavam a estaca zero. Lembra disso, né? E aí, por fim, como consequência, Deus disse: já que vocês não estão obedecendo, expulsando os inimigos, né? Destruindo os inimigos como foi determinado, a partir de agora, vocês terão a presença deles constantemente, né, na vida de vocês, como prova. Vocês vão ter os inimigos como prova. Toda vez que eu quiser aperfeiçoar vocês em alguma área, eu vou usar os inimigos para isso. Está explicado aqui, né? Então, está explicado bem para a gente porque Deus permite algumas coisas na nossa vida. É o que ele disse bem claramente no capítulo 2, né? Quero saber se vocês vão andar comigo agora e eu vou fazer do inimigo a minha vara para poder corrigir vocês. Então, percebe que algumas coisas que acontecem com a gente somos nós mesmos que produzimos. Não dá para ficar reclamando de Deus, né? O versículo 1 e 2, ele vai dizer o seguinte: estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar.
Aí tem o propósito. Para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã, então somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam delas. Então aqui a gente tem, nesses dois textos, um duplo propósito, por que Deus deixou os inimigos ali. Primeiro, para fomentar a disciplina moral e espiritual dos israelitas. Eu vou tratar vocês usando os inimigos como instrumento de correção. Certo? Então a gente percebe o poder de Deus, como que Deus está no controle das coisas. E segundo propósito, é deixar os jovens familiarizados com a guerra, porque muitos jovens haviam nascido e não entendiam de guerra, não sabiam lutar. Então Deus colocava os inimigos, permitir que os inimigos estivessem ali, para fazer com que eles pudessem desenvolver o hábito do uso de armas e como usar essas armas, como manejar as armas. Percebe? Então, entenderam por que às vezes acontece a adversidade na nossa vida, por que às vezes as coisas são difíceis? Então Deus está nos treinando, Deus está nos aperfeiçoando. À medida que você vai aprendendo com as lições de Deus, a tendência é que as guerras diminuam. É a lógica, não é? A tendência é que as provas comecem a diminuir, à medida que você vai respondendo às instruções de Deus. É igual a mãe em casa com o filho, o pai. Enquanto que o filho continua desobediente, o chinelo está encostado lá. Quando ele começa a entender as coisas, porque a gente tem que começar a perceber as coisas que a gente tem que mudar. E povo crente é difícil, Porque a gente passa por experiências difíceis, tá? O caminho é esse. Os ídolos estão ali, vocês não podem ir para lá, vocês vão se misturar com esses ídolos daqui a pouco vocês estão fazendo as mesmas coisas que os ímpios estão fazendo, vocês vão estar lá, vocês vão achar que balada é coisa normal, vocês vão achar que tudo é normal. Então, vocês vão acabar morrendo por causa disso. Então, como forma de proteção, Deus mantém a correção até que nos aperfeiçoemos na presença dEle. Então tem gente que aprende às vezes com instrução, mas tem gente que aprende só com a experiência. Às vezes você fala, e aí o filho não entende. Mas quando ele vive, aí ele começa a entender melhor. Percebe isso, Da mesma forma como é difícil para nós, que somos educadores espirituais e pais, também é difícil para Deus educar o seu povo. Então, essa lição de Juízes nos primeiros capítulos é sobre isso. Essa rotina de falta de entendimento do povo de Israel. Em suma, nós aprendemos que os problemas são escolas de preparação. Amém? Escolas de preparação. Essas estratégias aqui de Deus, elas são comuns. Você vai ver isso na Bíblia o tempo todo. Não vai mudar. Estratégia de pai, Vamos conferir Êxodo capítulo 13. Lembra dessa passagem? Aconteceu que quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Puxa, se Deus quer nos levar para um lugar e existe um caminho mais perto, por que Ele não nos leva pelo caminho mais perto? Por que a gente não chega logo naquilo que Deus nos prometeu? Por que a gente não alcança logo? Por que a gente não consegue acessar? Perceberam como que isso tem relação com a nossa vida? Mas olha como que a Bíblia ela é pedagógica. Interessante. Eu repito o versículo 17. E aconteceu que quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Ponto e vírgula. Por quê? Legal, Só não aprende quem não quer, Só não aprende quem não quer. Por quê?
Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa. O arrependimento aqui tem consequências perigosas, que arrepender pode causar o retorno para o Egito. Aí, ó. Eu não posso permitir que eles passem por esse caminho mais perto para conquistar o que eles precisam conquistar. Porque quanto mais rápido for o caminho, você vai ter que aprender mais rápido. E aí, no meio do caminho, esses caminhos assim, tem desafios, tem guerra. Tem guerra. Às vezes, Deus quer te levar para uma condição e Ele precisa te provar para você chegar lá. Isso ficou claro na quinta-feira, não ficou? Mas quando Ele vê que você não está pronto, Ele fala, se eu deixar, ele vai morrer. É o que aconteceu com Israel. O povo de Israel, eles não eram soldados nessa época aqui. Era um bando de escravos. Só escravos tinham ali. Escravos que foram abusados sexualmente. Vocês duvidam disso? Dentro do Egito? Violência de todo tipo. Né? Opressão de Faraó, dos egípcios. Estão traumatizados. E agora eles estão assim, fora do Egito. É interessante também que, uma coisa importante para a gente entender, quando eles estiveram dentro do Egito, Deus disse a Moisés, você vai matar um cordeiro, e o sangue desse cordeiro vai ser aspergido nos umbrais das portas. Então Deus estava dizendo, eu vou trazer um juízo sobre todo o Egito. Todo o Egito. Vai ser sobre todo mundo que estiver no Egito. Só tem uma maneira de se livrar, de ser salvo do juízo de Deus. Vocês vão pegar o sangue desse cordeiro, o pai de família vai matar o cordeiro, vai pegar o sangue e vai aspergir nos umbrais da porta. Quando o anjo da morte vier para matar os primogênitos de todo o Egito, quando ele vir o sangue, ele vai saltar, ele vai passar além. É isso daí que vem a Páscoa, né? Saltar. Pascuar, né? E aí vocês vão ser salvos do juízo. Certo? Não aconteceu isso? Aconteceu. Então, os israelitas foram salvos, certo? No Egito. A condição da igreja é a mesma. Nós somos salvos no Egito. A gente continua no mundo. Vivendo, né? Então, os israelitas, eles eram salvos, mas ainda não eram libertos. Deu para entender? Eles estavam indo no Egito. Não eram libertos. É a mesma coisa que acontece com muita gente. Tem muita gente salva na igreja? Lógico, nós somos salvos pelo sangue de Jesus. Mas está todo mundo liberto? Viu a diferença? Salvação é uma coisa, libertação é outra. Bem diferente. Tem muita gente que vai para o céu porque é salvo, mas ainda está preso nas amarras do Egito. Não está? O cara está lá cheio de coisa. A mentalidade dele ainda é de escravo. Ou não tem dentro da igreja gente com mentalidade de escravo. Continua. Tem gente na igreja com mentalidade de escravo, tem gente na igreja com linguagem de escravo, porque foi salvo pelo Cordeiro, mas ainda é cativo do Egito. Agora o que Moisés tem que fazer é o seguinte, Deus falou, eles são salvos, agora você tem que tirar o Egito deles. Você vai ter que libertar esse povo pelo caminho. Você vai ter que arrancar o Egito todo de dentro deles. Essa fraqueza, essas dores, esses traumas terão que ser arrancados pelo caminho. Essa é a sua missão. A missão de Moisés é essa. Transformar um povo escravo num povo apto para conquistar. E é exatamente isso que ele faz. Quando ele entrega o povo nas mãos de Josué, o povo já está tratado. Aí o povo está pronto para ser exército. Essa foi a missão de Moisés. Aí quando o Josué assume, Josué não é um homem comum. Ele é um soldado de guerra. Ele é um comandante de guerra. Ele é militar. E aí começa a aparecer na mão dos israelitas espada,
lança, capacete, escudo. Os escravos se transformaram em guerreiros. E é isso aqui que a gente está tentando fazer com vocês. Tá? Mas não está fácil não, hein? Não está fácil não. A gente estava até brincando ontem, né? Conversando com os meninos. A gente brincando, aí um menino falou assim, ó, pastor, você tem coisa de palavrão. Eu falei, palavrão é coisa de escravo. Cara que xinga, está dentro de casa chamando o nome do cão. Não tem gente que fica xingando dentro de casa? Não existe isso aqui, graças a Deus. Quando está nervoso, né? Chama o capiroto. Ele já vem sem ser convidado, imagina quando você convida, né? O dono da casa convida. Está nervoso. Mas aí, quando você via aí a sua esposa chamando o capeta dentro de casa, quando está nervosa, ou o marido chamando o capeta, você tem que ter um pouco de misericórdia, porque isso é coisa de escravo. Entendeu? É escravo. Infelizmente ainda é escravo. Mas não foi salvo? Já foi, né? O sangue do Cordeiro salvou. Mas ainda é escravo. Entenderam isso? E aí eu volto para Êxodo 13, versículos 17 e 18, eu repito, que diz, aconteceu que quando o faraó deixou e o povo de Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Volte para o mundo. Por isso que o tempo todo eles ficavam falando, lá no Egito era melhor, né? Lá no Egito pelo menos tinha a cebola, lá no Egito... Entende? Escravo é assim, pode ter tudo de Deus, mas ele vai sempre lembrar que as coisas do mundo é melhor. Ele vai falar, nossa, que saudade da cebola, que saudade, nossa, como que era bom, né? Os alhos lá do Egito, é isso aqui, ó. Eles vão morrer. Ou eles vão voltar para o Egito, ou eles vão morrer pelo caminho. Eles vão morrer na guerra, porque não estão preparados para lutar. Qualquer embate que tiver, qualquer dificuldade, qualquer luta, qualquer adversidade que houver com eles, eles vão morrer. Acontece ou não acontece isso? Duas coisas acontecem, geralmente, com quem é escravo. Ou ele volta para o Egito, na primeira adversidade, ou ele morre na adversidade. Então, esse ciclo é constante, dentro da igreja, o tempo todo. Quando o cara se aborrece, quando fica chateado, quando não consegue vencer uma situação difícil, quando está... Ou ele volta para o Egito, ou ele vai fazer o quê? Vai morrer. Vai morrer. Na mão dos inimigos. Deu para entender? E aí no versículo 18, de Êxodo 13, fala a estratégia de Deus, bondosa de Deus. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados, aí vocês vão fazer a pergunta, pastor, você falou que eles não tinham armas? Porque vocês não olharam o original. Está escrito arregimentados. Eles saíram do Egito e organizados. Filas. É isso que está falando. Tá? Então, a Bíblia você não olha assim, não. A gente tem que olhar com a lente. Eles saíram arregimentados, organizados. As filas organizadas. Subiu do Egito. Mas Deus fez uma grande bondade, Deus deu para eles um grande favor para salvar a vida deles, fez eles ficar rodeando. Eles ficavam assim, ó, você imagina, né, está lá. Eu vou imaginar que a porta está lá, né, para a gente ir para a bênção de Deus. Aí Deus fazia eles ficar rodando assim, ó. Exatamente, eles faziam assim e eles nunca encontraram o norte da porta. Eles passavam perto dela, passavam perto da porta. Passava perto da porta rodando. Pouco tempo, 40 anos. Período probatório. 40 é probatório. E a gente passa todo dia na beira da porta e não consegue sair. Porque a gente não está pronto. Então é um sistema de proteção. Deus fala, se eu deixar passar agora, ou morre, ou volto para o Egito. Então a gente passa na porta toda hora, ele fazia o povo retornar, girar, dar voltas no mesmo lugar, andar em círculos, para preservar. Aí está explicado para você não ter crise mais. Pastor, por que demora tanto a bênção? Por que demora tanto para as coisas acontecerem? Está dada a resposta para você? Por que as coisas são tão difíceis de acontecer? Eu estou esperando há 20 anos, há 30 anos. Porque você ainda não está pronto para lutar. Você não está pronto para os embates da vida, você
está correndo risco de voltar para o Egito. Então, para te salvar, Deus fica fazendo você girar. Todo mundo em paz agora, né? Não reclama mais. Não reclama. E vai girar, tá? Quanto tempo for necessário, vai passar na porta da bênção e não vai entrar nela até que você aprenda a enfrentar suas guerras. A gente não compromete vida espiritual quando a gente está diante de uma guerra. Ah, tem uma guerra aqui. A guerra está para se resolver. Está para resolver. Depois da guerra, tem a promoção. Depois dos filisteus, você vai adentrar na rota da terra prometida. Depois do Golias, tinha o quê? Tinha um trono, ou não? Tinha ou não tinha? Ah, eu estou com um problema na igreja. Você pode até sair dela, mas você vai resolver primeiro. Você vai sair em paz. Ok? É assim que a gente faz. Por isso que às vezes, quando a pessoa sai daqui da igreja, a gente fica assim, mas dá um sentimento ruim na gente. Eu falo assim, por que Deus trouxe então? Por que Deus colocou diante de mim e eu não venci? Eu faço essas perguntas para mim o tempo todo. Por mais que eu fale uma coisa, mas o que dá dentro de mim é isso. Por que Deus trouxe essa pessoa para mim cuidar dela e eu não consegui vencer? Percebeu ou não? Então, toda vez que você tiver uma guerra, que você correr dela, se for covarde, você adiou a sua promoção. Deu para entender? Aí você tem que ter um pouco de ousadia para falar isso para um público que tem gente que tem várias experiências negativas. Né? Mas é a verdade. A gente tem que aprender a vencer as batalhas. Ah, mas estou vivendo uma crise aqui. Ué, de quê? Na empresa. Eu lembro quando eu sofri muito na empresa que eu trabalhava. Sofri. Eu tive ousadia para falar com o meu patrão o seguinte, que ele me respeitava muito como cristão. E ele falava comigo assim, está difícil, porque era muita gente para lidar. Aí eu falei assim, mas eu só saio daqui quando Deus deixar. Só o único que me tira daqui é Deus. Ele ria comigo direto. Só Deus. Mas ninguém pode mudar isso. Só Deus. Aí na hora certa, Deus fala, essa é a hora. Você vai curado. Então só volta para fazer acertos quem está curado. Não quer dizer que você vai voltar e ficar, mas você tem que voltar a fazer acerto. Você tem que reparar as veredas antigas. Tá, lembra aquele dia que aconteceu isso? Me perdoa. Né? É assim que a gente faz. Senão você não vai não, irmão. Você vai ficar rodando no deserto. Cria um clima difícil para muita gente aqui? Não? Tudo certo? E depois você flui. Sem peso, sem culpa, sem medo. Né? Então Deus, quando Deus estaciona a sua vida num ponto só, é porque está te protegendo. Está te protegendo. Pode acreditar. Você fica girando, Ele está te protegendo. Está te protegendo. Aí quando você se torna um soldado mesmo de verdade, Ele fala, a porta é essa, pode seguir. Tem na Bíblia isso. Que eles acharam o norte, seguiram. Saíram do ciclo, ou o círculo vicioso, e seguiram o norte, em direção à terra prometida. Eu te ajudei muito nessa manhã, sabia disso? Eu me comprometi, eu sei que você vai ficar bicudo, você vai ficar assim, mas eu te ajudei. Podemos seguir? Vamos para o versículo 3. O versículo 3 diz, 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, deste monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Aqui é só a relação dos povos que Deus fez com que permanecesse na terra de Canaã. É uma lista chamada lista grosso modo. Depois ele vai especificar quem são eles. Sigamos.
O versículo 5 vai especificar, tá? Vamos para o quarto. Estes, pois, ficaram para por eles provar a Israel. Deus deixou os inimigos na terra, porque antes Deus falou expulsa. Eles quiseram fazer conchavo, acordos, ficar junto, cobrar impostos. Deus falou, agora vocês não tiram mais, agora eu faço eles ficarem. Vocês tiveram oportunidade, vocês abriram mão do livre-arbítrio, agora eles vão permanecer na vida de vocês por opção de vocês. Tá? É igual falar, agora vocês vão comer. Você não queria comer? Come agora. O pai faz assim, né? Aí... E o texto diz, versículo 4, eles, pois, ficaram para por eles provar Israel, para saber se dariam ouvido aos mandamentos do Senhor que ele tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. A gente tem aqui a repetição do propósito, pelo qual Deus os manteve ali. Só está repetindo. Pastor, por que repete? Isso é tradição judaica. O judaísmo é assim, repete o tempo todo, para ficar bem claro. O judaísmo não dá volta. Tá? Não abrevia caminho. É assim. Vamos passar um atalho aqui, não. O judaísmo ele explica detalhado as coisas. A gente abrevia as coisas, não é assim? Simplifica tudo, eles não. Algumas coisas a gente tem que aprender, né? Então vamos para o versículo 5. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, heveus e jebuseus. Então, o versículo 5, aqui está a especificação das 7 nações. O número 7 é interessante para vocês? É o número de Deus. Significa que essas nações estão ali porque Deus falou para ficar. Deus mandou ficar. Não falou assim de boca, mas espiritualmente Deus estabeleceu eles ali. O texto cita cada uma dessas nações, 7 nações, que habitaram em Canaã sob determinação espiritual de Deus para provar os israelitas. Vocês percebem aqui que eu falei 7 nações, mas eu li 6. Porque os girgazeus não aparecem no livro de Juízes. Ok? Existem os girgazeus, ele não é citado no livro dos Juízes, mas vai aparecer no livro de Josué, no livro de 2 Crônicas e Neemias. Vai aparecer esses povos chamados girgazeus. Tudo bem? Agora, eu quero te dar a configuração espiritual de cada povo desse. Isso aqui foi até tema uma vez de uma, não sei se foi uma maratona que a gente fez aqui. Foi uma maratona, né? Os gigantes da montanha, Dudu? Foi, né? Eu vou te dar aqui um panorama desses inimigos. Cada um representa um problema espiritual para o povo. Uma guerra para o povo. A gente estudou isso também em Josué, né? Estudamos em Josué, mas a gente também acho que fez uma maratona há muitos anos, né, sobre os inimigos da montanha, para ver se... Isso. Os heteus, significado, medo e terror, etimologia da palavra. Significa aqueles que trazem más notícias. Eles possuíam traços mongólicos, tinham olhos escuros e eram pavorosos. Fomentavam guerras, disputas e divisões. Os heteus, eles representam aquilo que imprime o medo. Certo? Medo. Então essa era a guerra, uma das adversidades que o povo de Deus tinha que enfrentar. Medo. Compreenderam? Segundo povo, os girgazeus, que eu falei com vocês. Significa seres que habitam na lama, ou que ocupam um terreno argiloso. Era um povo incrédulo e diferente, nunca perdoavam. Eram conhecidos na antiguidade pelo seu profundo rancor para com os outros povos. Alguns dados bíblicos nos informam que este povo resistiu terrivelmente a Josué e suas tropas. Os girgazeus representam a falta de perdão. Legal a Bíblia, né? Então nós temos 2 problemas que existem no meio do povo de Deus. Número 1, medo. Segundo, falta de perdão, que atrapalha o domínio
que nós precisamos ter das coisas, as nossas conquistas. Aí vocês vão listando o que vocês precisam vencer e nós precisamos vencer, tá bom? Terceiro, os amorreus são chamados de povo do fogo. Povo do fogo. Povo capacitado e rebelde que oferece resistência. Eles comiam carne crua, não sepultavam seus mortos. Um povo de grande estatura. Amorreu é o nome derivado de uma raiz primitiva que significa proeminência. Consequentemente, montanhês, eram povos de montanhas, habitantes de montanhas, alpinistas. Os amorreus eram pretensiosos. Os amorreus representam a soberba. 3 problemas no meio do povo de Deus. Número 1, medo. Segundo é o quê? Falta de perdão. Terceiro é soberba. Tem isso na igreja? Tem não. Todo mundo é humilde, né? Quarto povo, cananeus. A palavra cananeu na língua hebraica refere-se à terra baixa. Eles eram especialistas em artefatos de ferro. São aqueles que destroem com palavras. Canaã foi amaldiçoado por Noé, porque Cã, seu pai, viu Noé nu após Noé ter se embriagado e debochou dele. Os cananeus representam os maldizentes e murmuradores. Tem? Vocês pegaram a visão, hein? Então nós temos aqui vários problemas, né? Medo, falta de perdão, soberba, murmuração e maledicência. Depois eu mando a cópia para vocês. Nós temos os perizeus, ou chamados de fariseus. O nome significa aldeão. Aldeia é o símbolo do que é pequeno, costumeiro, limitado, tradicional, que julga, que não se entrega, que não se rende, que se opõe à mudança. Tradicional é assim? É, né? São chamados aqueles que guardam as tradições. Os fariseus representam religião e tradição. Tem? É perfeita a Bíblia, né? Sexto povo, os heveus, são chamados de adoradores de serpente, são chamados de filhos da terra. Eles eram conhecidos pela sutileza criada nas suas guerras. Aqueles que vivem livremente. Os heveus representam aqueles que não se comprometem, que não fazem alianças. Tem, gente? Não faz não, né? Só estou aqui, mas não quero nada com nada, não. Os jebuseus, sétimo povo, significa terra pisada, lugar de debulha, aqueles que aprenderam a viver em estado de comiseração. Os jebuseus representam os comiserados, ou os que possuem mentalidade de miséria. Como eu disse para vocês, por trás de todo fracasso tem uma mentalidade de miséria que precisa ser tratada. Então, bateu? Tudo certo aqui? Então, os 7 inimigos permitidos por Deus dentro da terra, cada um tinha uma característica espiritual. Podemos seguir? Ok, vamos seguir. Vamos agora a uma pergunta que seja relevante, hein? Por favor. Não vem perguntar quanto vai dar o jogo, que eu não vou responder. Tem tudo aqui, né? Tinha escola bíblica antigamente, quando nós começamos a igreja. Aí eu falava assim, pessoal, tem alguma pergunta para fazer? Aí a irmãzinha levantava a mão. Fala, irmão, eu queria contar um testemunho. Eu falava. Rapaz, não faz na hora da escola bíblica, cara. Aí a gente estava começando, o pessoal falava assim, ô pastor, tadinho da senhorinha. Eu falei, tadinho da senhorinha, daqui a pouco nós vamos sair daqui 3 horas da tarde. Aí eu tive que aprender que a senhorinha só não pode falar isso na escola bíblica, não. Todo domingo ela tinha um testemunho para contar. E a gente percebeu que a escola bíblica não andava mais. Ela falava que ela almoçou, que ela foi na casa do sei quem. A cara de vocês bonzinhos, né? Todo mundo com dózinho da senhorinha, né? É por isso que a igreja às vezes não anda, porque todo mundo fica com dó das senhorinhas. Né? Todo mundo com dózinho das senhorinhas. Já pensou?
se a gente se rendesse aos apelos e os momentos que as senhorinhas querem parar os estudos da igreja, a igreja estava fechada há muito tempo. Tem coisas que não dá para a gente ser muito sensível, não, gente. Vocês acham que tem? Ah, tá certo. Então vamos lá, né? Versículo 6. Tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas filhas aos filhos deles e serviram aos seus deuses. Então os dois povos aqui, a gente percebeu que gradualmente passaram a ter relacionamentos. Aí começou a casar o povo hebreu com as outras nações. Começou a misturar. Namorar e tudo ia acontecendo, casamento. Namoro não tinha, né? Naquela época. Namoro nós que inventamos. É da nossa época. E começaram a fazer alianças, formaram famílias, porque casaram, relaxaram nos seus princípios e mostraram uma conformidade crescente com as maneiras e adoração dos seus vizinhos idólatras. É o que Salomão fez, né? Rapidinho ele começou a adorar os ídolos das suas esposas. Quando você abre essa concessão, daqui a pouco... Porque, na verdade, quando nós começamos a nos associar com os inimigos, se associar com o povo que milita contra Deus, sabe o que vai acontecer? Você está achando que você vai trazer isso para a igreja? 97% de chance de você ir para o mundo. Toda associação é essa. Não, mas eu vou... Não vai. Aliás, vai. Vai. É os jovens que ficam assim, não, mas eu vou na festa da balada que vai ter da faculdade lá, mas eu sou crente. Depois da festa você já chega diluído na igreja. Frio. É verdade. Não tenta lutar uma guerra que você não está preparado para vencer. Na maioria das vezes nós perdemos. A gente só se mistura com ímpios dentro de uma direção de Deus. Se Deus falar, vai, pode ir. Eu estou mandando. Eu mandei você ir. Você vai evangelizar lá no classe A. Não fala que você conhece, senão você vai passar vergonha de novo, hein? Teve um que passou vergonha aqui já. Eu falei em código, ele, não, lá, você conhece lá. Só vive lá dentro do classe A. É sério. Levantou a mão, depois ficou com medo, baixou devagar. Não adianta. Não adianta vocês tentarem ser heróis numa guerra que vocês não foram chamados para lutar. Ah, pastor, eu vou... Teve um pastor, isso é no Brasil, um pastor que falou assim, eu vou na Cracolândia, vou evangelizar os drogados. Aí ele achou que ele era muito cheio do Espírito Santo e foi usar o crack. Nunca mais voltou de lá. Está lá até hoje. É mais ou menos assim. A gente acha que dá conta. Vou evangelizar na balada. Dá, não está preparado, você foi chamado por Deus, você tem uma direção de Deus, você tem Pode ser, as pessoas evangelizam no carnaval, mas tem que ser algo profético de Deus, né? Tem que ser algo de Deus. Na Bíblia tudo é assim, Deus fala, pode ir. Mas eu estou com você, pode ir. Agora, esse povo fica inventando moda, não vou no retiro não, da igreja, vou para o carnaval, evangelizar, daqui a pouco você está atrás do trio elétrico. Pô, tenta, vai lá, arrisca você ver se você é forte igual você pensa. A gente vê isso direto. Os jovenzinhos espirituais que acham que pode fazer certas coisas. Eu sento na mesa com os meus colegas, eles estão tomando uísque lá, eu estou lá toda semana. Daqui a pouco você está bebendo mais que isso. Vocês estão vendo isso acontecer toda hora. Normalmente nós perdemos a batalha, porque a gente não tem instrução de Deus para fazer certas coisas. A gente faz porque acha que é poderoso, né? Estou falando com base nas experiências que a gente vê por aí, gente. Não é simples assim. Não pisa em território do inimigo sem ter um direcionamento sério de Deus, certas coisas, tá? É muito complicado. Podemos seguir? Então o povo aqui se misturou, versículo 6. No versículo 7,
é o que acontece. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. A gente cansa de ouvir isso aqui. E se esqueceram do Senhor seu Deus e serviram aos Balins e a Astarote. Ok? Duas divindades cananeias. Geralmente elas aparecem juntas aqui. Tem uma relação com chuvas e crescimento de plantação. Aí o que isso quer dizer? Porque o povo de Israel era um povo que vivia da agricultura, certo? E aí, quando tinha dificuldade na agricultura, via que as outras nações apelavam para os seus deuses, nós também vamos apelar. Então, na dificuldade, às vezes, a gente apela para os deuses deles. Apelar para os deuses dos ímpios é abrir algumas concessões para a gente ganhar dinheiro e pagar o nosso boleto, que a gente está devendo, que vai vencer amanhã, pastor, mas não tem nada a ver, né? Eu pego lá esse dinheiro com o cara lá, né? Mas depois a gente resolve isso, pago 10%, ok? Eu pego o dinheiro lá da empresa, depois do caixa da empresa, depois eu devolvo. Né? Eu já atendi gente que pegou o dinheiro do dízimo, né? Da igreja, cuidava da igreja, né? Aí pegou o dinheiro do dízimo para pagar as contas dele, né? E falou assim, depois eu devolvo esse dinheiro do caixa, rapidinho, antes de prestar conta. Mas aí o diabo entra na frente e fala, não, aqui você não vai passar mais não, irmão. Você nunca paga. E eu não vou dizer para vocês o que aconteceu com esse cara depois. Vocês vão ficar bem atemorizados. Né? Isso aconteceu aqui em Colatina. O que aconteceu com ele, com a família dele. Porque ele tocou numa coisa que é complicada. Certo? Vamos seguir. Ficou um pouco amargo. Vamos matar uma água aqui. Ladrão é um troço complicado, né? Sigamos. Então o povo está abrindo concessões por causa da necessidade. Aí versículo 8 diz que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E o texto diz aqui, e os vendeu. Algumas traduções são traiçoeiras, tá? Tem que tomar cuidado. Na verdade, Deus os entregou. Quem tem King James aí sabe o que eu estou falando. Deus não vendeu ninguém não, né? É tradução que não ajuda muito. Mas tudo bem, vamos seguir. Todo mundo junto? Versículo. Então, Deus os entregou nas mãos, né? Dos inimigos. O texto diz rei da Mesopotâmia, eu estou no versículo 8. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim, 8 anos. É o rei mesopotâmico, esse Cusã-Risataim. Esse Zan, assim, isso é coisa do Oriente, tá? Essas pronúncias têm que ser fortes. Então, eles tiveram que servir esse rei mesopotâmico sob imposição de pagamento de um tributo anual. E por causa da necessidade de pagar esse tributo para esse rei, o povo de Israel enfraqueceu, tiveram que trabalhar como escravos novamente, tiveram muitas privações, certo? Por causa desse imposto que eles tinham que pagar. Versículo 9, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Toda hora a mesma coisa, gente. É um ciclo vicioso, né? Clamaram ao Senhor. E é interessante que o povo clama ao Senhor e Deus responde. O povo clama ao Senhor, porque ele falou, se vocês clamarem, né? Se vocês me buscarem, eu vou atender. Deus é bom, mas a gente fica nesse vício de estar clamando, errando. Versículo 9, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhes um libertador. E aí, eu quero que vocês prestem atenção, porque vocês perceberam que Deus levanta as pessoas com base numa demanda? Sério. Como que nós somos frutos de uma demanda. Nós somos resultado de uma oração. Nós somos resultado de uma necessidade que existe na terra. Por isso que, às vezes, você fala assim, ó, você nasceu. Você nasceu, eu nasci. Porque talvez alguém orou e você foi resultado disso. Deus chamou você para poder resolver um problema. E você não sabe, né? Lembra do propósito?
Você pode ter sido resposta de orações de alguém, de um povo, de um clamor de alguém. Por isso que Deus levantava um juiz. E esse juiz que os libertou se chamava Otiniel, filho de Kenaz e irmão de Caleb, mais novo do que ele. Vocês lembram do Otiniel, que era irmão do Caleb, né? Casou com a filha dele, chamada Axel, lembra? E ele era tio da menina e casou porque ele tinha muitos feitos de guerra. Então você podia casar com a moça se você pagasse um dote ou se você tivesse muitos feitos de guerra e você conseguia casar. Senão você não casava, não. É como se o cara fosse trabalhador, né? Mais ou menos. Ele conseguiu casar com ela. No versículo 10, diz assim: e veio sobre ele o Espírito do Senhor. Entende? Deus escolheu Otiniel como resposta à oração do povo que estava oprimido pelos inimigos. Entende? E esse que Deus chamou, Deus vai suprir. Porque o Deus que chama é o Deus que supre. Então, se você foi chamado, você não precisa ter medo de nada, porque Deus vai suprir você. Agora, se você não for chamado, você vai ficar sozinho e não vai conseguir vencer a batalha. Entende? Por isso que não precisa. Às vezes, o pastor, ele não precisa ficar desesperado aqui na frente, né? Às vezes eu falo, o cara às vezes fica tão desesperado pedindo dinheiro. Sabe o que é desespero para pedir dinheiro? Falta de fé. Quando você começa a substituir palavra de Deus para pedir dinheiro dentro de igreja, você fica assim, 30 minutos, vocês nunca viram isso, é só eu que tive essa experiência de ver a pessoa ficar 20, 25 minutos, 30 minutos, falando de oferta, falando de dinheiro. Isso se chama falta de fé. Porque quando você tem Deus, você tem peixe e pão. Jesus falou, você não precisa levar nada. Onde vocês estiverem, vocês terão pães e peixes. Onde estiver a sua vocação, o seu chamado, eu vou suprir vocês. E aqui a gente percebe um Deus que supre. Um Deus que chama e supre, porque o texto diz que veio sobre Otiniel o Espírito do Senhor. Então Deus supre. Não chamou? Chamou e vai cuidar, quem vai resolver é ele, quem vai dizer, mas onde é que está? Eu não sei, ele vai mostrar. Como é que eu vou fazer para poder resolver isso? Ele vai mostrar. Ele não te chamou? Tudo bem? Nós estamos no versículo 10. E uma coisa que é importante a gente frisar aqui, olhando que veio sobre ele o Espírito do Senhor, a gente percebe que no Antigo Testamento o Espírito Santo não habita nas pessoas. Certo? Só faz intervenções. Por isso que o Espírito Santo vinha, fazia intervenção e não permanecia. Ok? A gente tem esse exemplo prático no versículo 10, que veio sobre ele, e aí ele julgou Israel, até para julgar, para decidir, está vendo? Saiu a peleja, até para lutar, e o Senhor entregou na sua mão ao rei Cusã, Risataim, rei da Síria, contra o qual prevaleceu a sua mão. Deus que está fazendo ele vencer. Ok? Sem Deus ele não era ninguém. Ele era apenas uma escolha, mas era um homem comum que foi revestido pelo Espírito Santo. O Sansão era a mesma coisa. Um homem que foi separado, mas toda vez que ele tinha uma demanda, o Espírito Santo enchia ele. Né? Toda vez que tinha uma situação, quando os inimigos, os filisteus, vinham contra ele, ele era revestido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo fazia intervenção e depois saía. Deu para entender? Aí, nós temos no Novo Testamento uma nova era do Espírito Santo, onde o Espírito Santo finalmente encontrou a habitação dele. Ele encontrou a igreja. Porque o que Deus sempre quis era isso. Encontrar um lugar para ele ficar. A existência da igreja é a prova da presença de Deus. Porque em Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo desceu e inaugurou a igreja. E ela existe até hoje por causa disso. Enquanto o Espírito Santo estiver na terra, a igreja permanecerá. A gente vai conseguir reunir, estudar a Bíblia, falar de Deus e adorá-lo.
por causa da presença do Espírito Santo. Essa é uma obra do Espírito Santo. Isso acaba quando o Espírito Santo sai da terra. Ok? Quando ele sai da terra, como ele está conectado com a sua igreja, ele leva a igreja junto com ele. Leva junto a sua habitação. É como se fosse uma coisa magnética. Certo? Não é questão de você falar ou não falar. Se você é igreja, não estou dizendo que se você é perfeito, não. Se você é igreja, é automático. O Espírito Santo sobe e remove quem é a igreja. Porque ela é o corpo de Cristo, ela se tornou o corpo de Cristo. Entenderam isso? Então, quando o Espírito Santo sai da terra, ele veio para a terra e inaugurou a igreja. Se ele sai da terra, ele leva a igreja. Isso é arrebatamento. Se você ficar e perceber que alguém que está do seu lado saiu, não precisa ficar assustado. Você vai ficar sós com o anticristo. Aquele cafezinho que você sempre quis tomar com ele, você vai tomar. E a igreja vai assistir de camarote. Entenderam? No Novo Testamento, a gente percebe a ação do Espírito Santo diferente. Vamos pegar o exemplo de João capítulo 1, versículo 33, por favor. João 1, 33. Preste atenção, não fiquem dispersos. O que João falou? E eu não o conhecia, falando de Jesus. Mas o que me mandou a batizar com água, ele falou, Deus me mandou batizar com água. Esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, sobre ele permanecer. Era um novo evento. Porque todo mundo estava acostumado a saber que o Espírito Santo agia na terra, mas não ficava. Mas ele disse, quando você vir aquele que for batizado, e sobre ele descer o Espírito Santo, e sobre ele repousar, ou sobre ele permanecer, que é o original, ele falou, se você vê a permanência do Espírito Santo, ele vai dizer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Ele está falando uma linguagem até mesmo para a igreja. Ele falou, vai chegar um tempo que o Espírito Santo vai descer sobre o povo e vai permanecer. E vocês percebem que o que viraram os discípulos depois disso. O que Pedro virou, João virou, são outras pessoas. Jesus já não estava ali fisicamente. Só pela presença do Espírito Santo você vai ver a obra de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo. Tudo bem? Inaugurada a nova era da igreja de permanência do Espírito Santo. Versículo 11, então a terra sossegou 40 anos. Que legal, né? O Tiniel era um homem tão ousado, tão cheio do Espírito Santo, que a terra permaneceu 40 anos em repouso. Que legal, né? Com poderosa influência de uma liderança certa. Isso é importante de saber, né? Como é a paz de um povo é importante quando tem a liderança certa. Está claro isso aqui. Qual foi a paz que a liderança de Arão trouxe para o povo? Nenhuma. Quando Moisés saiu. Não fizeram bezerro de ouro. Aliás, o Arão quase morreu, né? Se ele resiste, se ele fala, não vou fazer. Um homem como Arão, a posição espiritual dele, ele que fez o bezerro de ouro. Você imagina todo mundo ao redor dele, vai fazer. Ele podia falar assim, eu morro, mas não faço. Morro, mas não faço. Podia ter morrido, mas não ter feito um bezerro de ouro, que é a abominação do Senhor. E o Moisés, que a Bíblia fala que era manso, Deus falou, ó, desce lá com o seu povo, está apostatando, hein? Aí Moisés manso desceu, diferente do Arão, que deveria ter morrido, mas não ter feito, Moisés resolveu matar. Pegou os levitas e falou assim, quem é que está comigo? O pessoal, eu. Vocês estão comigo? Então, mata todos os idólatras que fizeram. Quantos caíram naquele dia? 3.000 pessoas morreram com a ordem de Moisés. Pastor bom, né?
mas resolveu ficar do lado de Deus. 3.000 pessoas, numa época daquela, mortas à espada, é um mar de sangue. Por causa disso, os levitas se transformaram em sacerdotes. Vocês escolheram Deus? Vocês escolheram Deus? Vocês defenderam Deus? Então vocês são sacerdotes. Aí nasceu o ministério levítico dos sacerdotes, porque eles resolveram tratar daquilo. O Arão, a liderança de Moisés decisiva, né? Um homem só lutou contra todo mundo. Então é importante a gente falar assim, não, mas todo mundo não, irmão. Todo mundo não. Liderança é liderança, liderança é liderança. Quem tem liderança, tem liderança. A liderança do cara numa empresa pode fazer ela crescer. Se for um líder ruim, a empresa fecha. Não adianta. Mas pastor, mas não é Deus. Mas é Deus que escolhe, gente. Deus que escolhe as lideranças. Então ninguém garante. Uma igreja fracassada, quando entra um líder, ela pode crescer a partir da liderança do cara. Quantas igrejas fracassadas que começaram a crescer, depois de 20, 30 anos de fracasso, chegou um líder certo e a igreja cresceu? Então esse negócio de trocar liderança não é simples assim, não. As igrejas tradicionais têm esse negócio de 2 em 2 anos, né? Por medo do pessoal pegar liga com o povo, vai ficar. É isso que convenção faz. Não pode deixar muito tempo, daqui a pouco está associado com o pessoal, e é melhor ir trocando, para não criar vínculo. Vai. Aí a igreja tradicional ela faz assim, ó. Ela vai lá no chão, pum, com o líder. Aí vem outra, ela sobe. Aí vem outra, ela desce. Depois ela fica mais ou menos. Já foi igreja tradicional, sei o que eu estou falando. A igreja não tem identidade. 2 anos não é tempo suficiente, nem 3 anos, para você formar uma identidade numa igreja. A igreja fica sem identidade. Chega um pastor, esse é mais animado. Aí o outro, esse é quieto. O outro tem cara de padre. O outro, aí você fica doido. Mas é lógico, a gente convivia com isso. Um tinha cara de padre, o outro era cara de metaleiro, o outro queria fazer missões lá fora. Cara, igreja tem que ter uma identidade. Tem igreja que é missionária. Tem igreja que é motivadora, motiva a fé. Dá para entender isso? Ninguém é igual. O nosso ministério da nossa igreja não é um ministério motivacional. É um ministério de instrução, de informação. Ou está claro? A nossa igreja é a igreja missionária, a gente fica na rua lá, fazendo missões. Nós não temos esse perfil. Nossa missão a gente faz aqui, com ensino. Mas tem igreja que faz, tem igreja que vai para a rua, pega o mendigo, dá banho no cara, faz a barba dele. Alguém tem que fazer isso. Tem igreja que evangeliza rico. Tem que ter ou não? Tem igreja que evangeliza a favela. Cada igreja tem que ter a sua identidade. Agora, uma igreja que faz variação de pastor, você não tem identidade. Eu sou o quê? Não sei o que eu sou, não sei. Não sei se eu sou uma igreja... Você não sabe que tipo, você não tem norte, você não sabe para onde você vai. Cada dia você é uma coisa, vamos trocar o pastor daqui uns anos, depois a gente vai saber o que a gente vai ser. Se o pastor for animadinho, nós vamos ser pentecostal, hein? Tá vindo o pastor pentecostal, eu vou virar pentecostal. Aí vem aquela bagunça, estou falando das experiências que vocês conhecem. Mais ou menos assim. A gente não sabe o que é. A gente tem que saber o que a gente é. Ou não? Eu quero saber quem eu sou. Que seja uma coisa pequena, mas sabendo quem eu sou, eu sei onde eu chego. Tudo bem, né? Vamos lá. Versículo 12. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal, por quê? Otiniel morreu. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, então o Senhor fortaleceu a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel. Porque eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Percebe aqui agora? Quem é que controla os governos? Quem controla o governo é Deus, irmão. Quem controla o governo é Deus. Se você faz o que é bom, Deus coloca um governo bom. Se você faz o que é mal, Deus coloca um governo ruim. Então não adianta você falar, não, nós vamos mudar isso mudando o nosso caráter. Nós temos que mudar o nosso caráter como igreja, como nação. Senão a gente vai permanecer do mesmo jeito. Enquanto a maioria for um povo vendido,
a gente não pode reclamar. Cada um tem o governo que merece. Você fala assim, o meu pastor da minha igreja é um cara corrupto. Por que você está lá? Por que você está lá? Meu pastor, ele não quer saber de nada. Por que você está lá? Esse negócio de meu pastor, ele é um cara que não se preocupa com as ovelhas. Por que que você está lá? Porque você também é a mesma coisa. Só por isso. Só por isso. Então, a mania de chegar aqui, o pessoal vai, pastor, de outra igreja quer conversar comigo, gente de outra igreja quer conversar comigo, vem reclamar do pastor. Eu falei, por que você está lá? Vai lá para a igreja do seu Joãozinho lá, o seu Manuel, o seu Tião, qualquer coisa. Mas vai ser feliz. Vai ser feliz. Não dá para você ficar dentro da igreja falando mal da liderança. Para de bobeira. Ganha a estrada. Né? Tudo bem aí? Estou pensando em acabar com essa escola dominicana, está meio pesado. Gente, nós temos agora a influência de um rei terrível, Eglon, rei dos Moabitas contra Israel. Ele tinha uma grande ambição aqui, ele queria recuperar o território que os israelitas tinham tomado dele. Ele estava doido para isso acontecer, agora Deus deu oportunidade para ele. Versículo 13 e 14, reuniu consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, tomar a cidade das palmeiras, que é Jericó, né? E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. O povo de Israel conquistou Jericó, gente. Agora estão perdendo tudo. Com a permissão de Deus, o rei Eglon triunfou sobre Israel 18 anos. Já pensou? 18 anos debaixo de opressão. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. De novo? Sabe quem são esses povos? Somos nós. É nós que somos. Nós somos esse povo aqui. E o Senhor lhes levantou um libertador chamado Eude, filho de Gera, filho de Gemim, homem canhoto. Por que canhoto? Porque ele era da tribo de Benjamim. E era muito comum os homens da tribo de Benjamim serem canhotos, esquerdos. E aí, levantando esse libertador chamado Eude, os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. O presente aqui, na verdade, são impostos. Imposto. O recolhimento de impostos. E o Eglon estava doido para receber isso. E o Eglon era gordo. Então, vocês entenderam a questão do canhoto aqui? Que era uma característica de todos os homens da tribo de Benjamim. Tudo bem? Deixa eu ler Juízes 20, para acrescentar. Juízes 20, versículo 16, só ouça. Então, todo este povo, havia 700 homens escolhidos da tribo de Benjamim. Juízes 20, verso 16. Canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra em um cabelo e não erravam. Você já pensou um negócio desse? O cara com a funda, rodando, ele acertava um fio de cabelo. O Davi, você imagina o Davi, como é que ele acertou no meio da armadura do gigante. A precisão desses caras, né? Tem gente que não atira, nem com revólver atira desse jeito. Uma funda, você imagina o cara rodando uma pedra e soltando ela. Eles conseguiam abater um animal correndo. É uma doideira, né? A tecnologia da época. Então, esses da tribo de Benjamim, segundo Juízes 20, verso 16, haviam 700 homens escolhidos canhotos também, os quais atiravam com a funda uma pedra e um cabelo e não erravam. Mas olha o que é importante a gente saber aqui. Daqui a pouco eu vou falar que os canhotos são mais hábeis, né? Mas a palavra original aqui hebraica para canhoto está escrito com ambas as mãos. É diferente. Ou seja, eles eram hábeis para usar tanto a mão direita como a mão esquerda. Vamos ver 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 2, para ver isso? Vamos ver? 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 2, diz assim: estavam armados de arco e usavam tanto da mão direita como da esquerda. E atirar pedras
e atirar flechas com arco. Eram dos irmãos de Saul, benjamitas. Está claro isso aqui, que a tradução para canhoto não é canhoto, mas sim a capacidade de usar ambas as mãos, tanto a direita como a esquerda. O cara chuta com a direita e chuta com a esquerda. Tá claro isso para vocês? Versículo 16. Aí o Eude vai levar os impostos para o Eglon. O Eglon está esperando, né? O Eude fez para si, ele fez uma espada de 2 fios. Uma vez eu vi um pastor falando que a espada de 2 fios é a espada que faz assim, uma ponta para lá e uma ponta para cá. Eu falei, ué, o que esse cara está falando? Ele ficou falando isso o tempo todo. A espada de 2 gumes é uma que tem uma ponta para um lado e uma ponta para o outro. Uma espada de 2 fios ou de 2 gumes é uma espada que tem corte de um lado e corte do outro. Só isso. Porque essas espadas, elas não eram feitas precisamente para cortar, mas sim para furar a armadura, né? E essa espada aqui, o texto diz que ela tinha de comprimento 1 côvado. Mas essa medida aqui, mais ou menos, uns 45 centímetros, ó, entre a mão e o cotovelo. É 1 côvado. 45 a 50 centímetros. É uma espada pequena, não é uma espada grande. E ele confeccionou essa espada, o texto diz, e cingiu-a por baixo das suas vestes do lado da coxa direita. Porque o comum era o seguinte, o cara bota a espada, coloca a espada aqui, do lado esquerdo, e pega com a mão direita. É assim que o cara faz. Você bota a espada aqui e pega com a mão esquerda. Então, o que ele fez? Como a maioria dos homens eram todos direitos, né? Todo mundo vai imaginar, a espada do cara tem que estar do lado esquerdo. Mas ele fez o contrário. Ele botou do lado direito. Quando ele foi apalpado do lado direito, os caras não acharam a espada na entrada do palácio. Deu para entender ou não? O diferencial do cara. Você imaginar que o cara é canhoto, o cara botar a espada, não tem sentido o cara botar a espada aqui, tentar tirar ela aqui. Então ele botou desse lado. Então quando ele foi revistado, eles botaram a mão, não viram nada, não viram o volume. Está entendendo o que eu estou falando ou não? Ele fez a espada. Sigamos. Versículo 17. E levou aquele presente dos impostos a Eglon, rei dos Moabitas, e era Eglon homem muito gordo. Muito gordo, você imagina, né? Versículo 18. E sucedeu que acabamos de entregar o presente, todo mundo estava entregando os impostos, o Eglon despediu a gente que o trouxeram. Então era muito comum essa época de entregar impostos diante do rei. E aí todo mundo está saindo da sala. E o versículo 19 diz, porém ele mesmo voltou das imagens de escultura que estavam ao pé de Gilgal. Essa é uma geografia, tá, gente? De um lugar onde tinham várias imagens de esculturas, para você não ter dificuldade. E ele chega para o rei e fala o seguinte, eu tenho uma palavra secreta para você. Eu tenho uma fofoca, não é uma fofoca, não. Eu tenho um segredo para te contar. Né? Aí o rei já cresceu a curiosidade, né? Eu estou com um segredinho para te contar aqui. Quando ele falou que tinha um segredo, ele falou, todo mundo sai da sala. Aí todo mundo esvaziou a sala, ele ficou sozinho com Eude, né? No versículo 20, e Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, como se fosse uma varanda, né, para se refrescar, onde estava sentado, e diz, tenho para ti uma palavra de Deus. Gente, não vai fazer esses métodos não, tá? Vocês não vão tentar matar o rei assim não. Está debaixo do regime opressor, o cara vai pensar, se for uma seita, vamos matar ele. Então ele entra nessa sala de verão e diz para ele que tem uma palavra de Deus. E o Eude levantou-se, o Eglon levantou da cadeira. Essa sala é a sala de resfriamento, né, que é uma varanda, né, para o cara estar com muito calor. No versículo 21, então Eude estendeu a sua mão, aí, ó, e tirou a espada de sobre sua coxa. Ele tira a espada e estava escondido, o cara era canhoto, né? Ele botou justamente do lado oposto do que as pessoas estavam acostumadas.
cravou a espada no ventre, a espada, no versículo 22, de tal maneira que entrou até o cabo, e a gordura encerrou a lâmina, porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe o excremento. Não precisa nem falar, né? E cortou os intestinos do cara, né? Hã? Você está doido. No versículo 23, então Eude saiu do pátio, fechou as portas da sala e as trancou. E é o tempo suficiente para o Eglon morrer, né? Com aquela espada dentro do ventre dele. No versículo 24, saindo ele, vieram os servos do rei e viram, e eis que as portas da sala estavam fechadas, disseram, sem dúvida está cobrindo seus pés na recâmara da sala de verão. Essa palavra é um eufemismo, né, que está sendo usado aqui, de tipo assim, estava no banheiro. Estava no banheiro. E como ele estava no banheiro, vamos respeitar, né? O rei está no banheiro, vamos respeitar. Só que eles ficaram muito tempo esperando. O rei fazia as suas necessidades fisiológicas, eles acharam, né? Mas demorou demais. Quando no versículo 24 eles viram que as portas estavam fechadas, achando que sem dúvida ele estava fazendo suas necessidades, no versículo 25, e esperando até se alarmarem, viram que o tempo passou muito tempo, não tem condição, aconteceu alguma coisa. Eis que ele não abria as portas da sala, então tomaram a chave, abriram, e eis ali o seu senhor estendido, morto em terra. Está o Eglon morto lá com a espada na buchada. No versículo 26 e 27, Eude escapou, enquanto eles estão tentando descobrir o que aconteceu. Enquanto eles se demoravam, porque ele passou pelas imagens de escultura, escapou para Seirá, e sucedeu que, chegando ele, tocou a buzina nas montanhas, avisando os israelitas, né, esse tocar de buzinas é de que algo tem que ser comunicado, né? Todos desceram das montanhas e diante dele, no versículo 28, disse, segui, porque o Senhor vos tem entregue vossos inimigos, os moabitas, nas vossas mãos. Desceram após ele e tomaram os vales do Jordão contra Moabe, e a ninguém deixaram passar. Então, o Eude vai salvar o país dele de um estado de servidão. É interessante, quando ele mata o rei, ele praticamente ele afeta todo o exército dele. É interessante, no passado as coisas eram assim, se você tirasse o líder, acabou. Por isso que eles protegiam o rei. O Davi queria ir para a guerra, eles não deixavam ele ir para a guerra. Porque se Davi morresse, o exército todo ficava desmotivado. Né? E aí você não vai para a guerra, não. O Davi gostava de ir para a guerra. Da mesma forma, o rei, vocês já viram aqueles filmes? O cara protege o rei. Porque se morrer o rei, todo mundo joga a espada no chão e vai embora. Eles não continuam. Isso é regra de guerra. Quando mataram o rei aqui, o Eglon, todo mundo... Eles tinham uma ética, porque o rei estava vivo, né? Então a gente tem que servir o rei. Por isso que... Só que o rei morreu. Aí o exército inteiro enfraqueceu. Eles não tinham motivação para lutar. E foi por isso que eles perderam a guerra. A nossa vantagem é que o nosso rei não morre, né? Ele é vivo. O nosso ressuscitou e não morre mais, né? E se ele não morre mais, nós não perde a guerra. No versículo 28, 29 e 30, né? Naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos, e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Tudo homem forte, tá? Em algumas traduções vocês estão vendo gordos aí, os homens não eram homens fortes, robustos. Não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Que bênção. É uma espadada que valeu, né? Então, a gente, obedecendo aqui as regras de que nós temos que estudar, capítulo por capítulo, a lição que fica é o seguinte: nós temos uma rotina de altos e baixos diante de Deus, e isso traz consequências para a gente. Essa é a primeira lição, né? De que a gente está sempre assim, está indo para o caminho certo, daqui a pouco a gente está associado aos outros deuses, e a gente esquece de Deus. Essa é a rotina normal
do ser humano. Mas acaba tendo consequências quando nós nos envolvemos com as coisas lá fora e traz consequências, né? Aí você acaba perdendo tempo. Uma outra lição importante também aqui, na morte desse rei, a importância do rei, né? Da regência sobre o povo. A gente viu Eglon, a morte dele aniquilou praticamente todos os soldados ao mesmo tempo. E ele era não era um cara de guerra, mas só a representação dele como rei já enfraqueceu todo o povo dele, todo o exército dele por causa da morte dele. E a gente viu também a presença do juiz, a importância de uma liderança, isso é muito forte. Quando o juiz entrava, o povo estava bem. Perdeu a liderança, o povo enfraquecia. Então, a importância de um líder, a importância de uma pessoa na linha de frente, isso serve para nós, para ministérios, né? Então, às vezes você tem lá o líder dos homens, líder dos jovens, líder do Ministério Louvor, pastores, a importância da liderança e como que isso afeta a gente quando a nossa liderança ela não está presente. Né? Então, é bem melhor você tentar fortalecer as lideranças, tentar ajudar as lideranças, porque não é fácil liderar. As críticas que são feitas nos bastidores, às escondidas, isso não ajuda em nada, não ajuda em nada, só prejudica porque a gente é um corpo só, nós somos um corpo, né? Se a gente está no mesmo corpo, é só você raciocinar um pouquinho. Se eu sou parte de um corpo, eu sou o dedo. Se o meu pé machucou, eu não vou sentir do mesmo jeito? Vocês não sentem? Sente, não sente? Machucou o dedo, o corpo sente. Machucou o pé, o corpo sente. Machucou a orelha, o corpo sente. Qualquer parte do corpo, quando está infeccionado, ela pode jogar o corpo inteiro em cima de uma cama. Pode ou não pode? Então, da mesma forma, quando você começar a perceber coisas que prejudicam o corpo, tem coisas que prejudicam o corpo. Você fala, cara, o que isso vai ter vantagem para nós? Todo mundo vai ficar prejudicado aqui. Né? Nós estamos no mesmo corpo, nós estamos na mesma casa. Se você fala mal da igreja, você fala mal das nossas lideranças, do nosso povo, você está falando de mim, você está falando... espiritualmente isso vai trazer problema para a gente, é só você ter maturidade. Ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar. Né? Se você... esse aqui é líder, esse aqui é líder, outro é líder, eu sou líder. Quantas pessoas vão ser prejudicadas? Quantas pessoas serão prejudicadas se você me atacar e me ferir? O que você acha? Inclusive você. Então faz mal para todo mundo. Faz mal para todo mundo. Mas eu tenho coisas que eu não concordo. Cara, você não concorda, você conversa. Tá? A gente tem que deixar de ser covarde. Pessoas covardes é um problema. Tem que ter conversa. Conversa, chega, eu quero conversar com você. Em particular, eu acho que isso, não tem problema. Não existe problema nisso. Faz parte. Né? Então, as pessoas, às vezes, que falam, é legal. Uma vez eu estava conversando com um rapaz, e eu falava as coisas, tinha mais gente perto. E ele me perguntava as coisas. Aí, os que estavam do lado falaram assim, esse cara é cheio de... Eu falei, não, ele é líder. Ele faz perguntas. O cara tem que saber fazer pergunta. Não você fica igual uma songamonga, assim, reclamando pelos bastidores. Faz pergunta, irmão. Faz pergunta. Não pergunta besta, né? Mas faz pergunta. O Gideão não fez pergunta para Deus? Quando ele viu que os inimigos estavam dominando, os midianitas dominando tudo, ele foi tão espiritual, ele foi diante de Deus, o Senhor não é Deus? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais contavam? Estou aqui malhando o trigo no lagar. O que é isso? Foi fazer pergunta. O que Deus falou com ele? E Deus falou com ele que ele era um homem o quê? Valoroso. Valoroso. Você é um valoroso. Você é valoroso. Por que é valoroso? Porque está malhando no lagar? Não, porque ele fez perguntas para Deus. Foi por isso. Chamou ele de homem valoroso, chamou ele de homem valente. Ele dá vários adjetivos para ele. Uns adjetivos porque ele estava malhando trigo no lagar e outros porque ele fez perguntas para Deus. Ele falou, eu estou fazendo isso aqui, mas não concordo.
eu estou malhando trigo no lagar, mas é para isso que o Senhor me chamou? É para isso que o Senhor chamou a nação de Israel? Então não dá para viver nessa inconsistência. Ok? A inconsistência tem que incomodar a gente. Por quê? A igreja tem dinheiro e as paredes estão caindo. Tem que fazer essa pergunta, irmão. Ué? A gente botou o dinheiro aqui. Por que você está... A parede caiu aí, tem 5 meses que está caída e não conserta. Não tem resposta. Tá bom, então tá bom. Então bora para casa. Entendeu? Tá tudo bem aí, gente? Então é isso, essas são as experiências que a gente pode tirar de Juízes capítulo 3 para nós hoje, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ficou entendido? As lições do capítulo 3, ficou? Claro? Então eu proponho o encerramento. Oremos. Pai Santo, querido, no nome de Jesus, nos leva para casa abençoados e guardados pelo Teu poder, que tenhamos uma tarde de bênçãos na nossa vida, preparação para o nosso culto, que hoje à noite possamos Te adorar, celebrar o Teu nome, nos fortalecer para essa semana que vem. Nós consagramos tudo a Ti, no nome precioso de Cristo Jesus. Amém e amém. מזמור לדוד השם רואי לו יחסר בנאור דשא ירביצני על מי מלוכות ינעלני נפשי ישובר ינחני במעגלי צדק למען שמו